entrevistado de hoje é o Jorge Vitor Palmeira Martins. Em Cachoeira, ninguém conhece por esse nome. O pessoal em Cachoeira conhece ele como Jorge Lebrinha. E ele é conhecido na cidade por ter sido craque do futsal, craque do futebol de campo, ter jogado no Cachoeira, no Ipacaré e até no Santos. Então, hoje, o meu papo é com ele. Lebrinha, super obrigada por ter topado a entrevista. Boa noite, viu? Boa noite, Cláudia. É um prazer imenso, entendeu? Estar aqui dando essa entrevista para você. Nossa, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado para fazer parte também de muitos que já te deram a entrevista. Muito obrigado, Cláudia. Sugestão do Joaquim Cardoso, tá? Ah, sim, um amigão meu, um amigão. Vamos lá. O seu nome é Jorge Victor Palmeira Martins. Em Cachoeira, ninguém conhece você por esse nome, todo mundo conhece você como Jorge Lebrinha, é isso mesmo? De onde vem esse apelido? Quem te deu? Verdade, Cláudia. Aí em Cachoeira, todo mundo, se você falar o meu nome, ninguém sabe, mas se falar Jorge Lebrinha, todo mundo me conhece. Esse apelido, Cláudia, veio de um time de futebol. Eu tinha meus 14, 15 anos. Na época, era conhecido por 2 de novembro, que o pessoal chamava também de Cabeirinha. Esse time era lá do alto da igreja, entendeu? E eu corria muito, eu era muito serelepe e tal, tal. E esse tio, eu tenho um tio, ele me viu correndo muito, aí ele pegou e falou: você vai agora, a partir de hoje, ter o apelido de Lebrinha, que você corre muito. E E, ficou. Cláudia, e ficou até hoje. É por isso que todo mundo em Cachoeira me chama de Jorge Lebrinha. Bacana. Entendeu? Bom, você começou a jogar no futsal ou no futebol de campo? Conta aí o início da sua carreira no futebol. Cláudia, eu até falei que, na realidade, foi no futsal, mas, na realidade, foi no futebol de campo. Tá. Né? Mas aí, mesmo com esse campeonato, eu jogava tanto no futebol de campo como no futsal. E tinha um campeonato lá na época, muito famoso, nossa, era muito famoso, que era feito na Central do Brasil, na quadra. Uhum. Todo ano, nas férias, eram 14, 15 times. E eu tive a felicidade de a maioria dos clubes que eu joguei no futsal, sair-se campeão, entendeu? Então, eu tanto gostava muito do futsal, como também do futebol de campo. Depois eu fui para o futsal, joguei umas partidas, depois eu fui para o futebol de campo, Entendi. entendeu? E quem foi o seu treinador em Cachoeira? Meu treinador, eu tive um único treinador, que foi o Turita. Olha o Entendeu? Turita aí de novo. Turita tem Famoso. todas, né? O Turita além de ter sido meu treinador, faz muito tempo que eu não vejo, muita saudade dele, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, um rapaz muito humilde, muito simples, mas foi o que me projetou no futebol foi o Turita. Então, deixa eu só entender. Aí depois você foi jogar futebol de campo pelo Cachoeira Futebol Clube e depois que você foi para o Pacaré de Lorena, é isso? Sim, sim. Eu estava jogando. Eu comecei no infantil do Cachoeira Futebol Clube, subi para o juvenil, fui para o time de cima, né, do Cachoeira Futebol Clube, e um amigo meu que hoje já faleceu, o Azevedo? Azevedo, um amigão meu, inclusive ele e o Fernandinho Vilas Boas, nós jogamos junto no Ipacaré. Ele fez um convite do Pacaré na época, Cláudio, estava fazendo uma formação para disputar. Hoje não tem mais, a primeira divisão, que era o profissionalismo. E eles já estavam lá e me convidaram para ir. Né? Aí eu fiquei muito sem... Eu falei, mas como? Não, Jorge, vamos lá. E eu não tinha, engraçado, Cláudio, que quando eu fui fazer o teste, eu não levei chuteira. Cheguei lá, levei uma bronca tremenda do preparador físico. Ele falou para mim, poxa, você veio fazer um teste e não traz nem chuteira. Mas, nessa época, Cláudia, eles tinham contratado, porque a minha posição de origem é ponteiro esquerdo. Eu jogava com a 11, ponta esquerda. E, nessa época, eles tinham contratado o Nildeir, que era um rapaz de Lorena, que ele estava no Flamengo. Né? E eles tinham contratado esse Nildeir. E eu fui. Cheguei lá, levei uma buta bronca, você veio fazer teste, mas não traz chuteira. Aí foi arrumar uma chuteira para mim. Conclusão. Eu treinei no time de cima, o que eles contrataram passou a ser meu reserva.
Nossa, jura? Que legal! Assim, eu estava com 17 anos na época, eu estudava à noite no Severino Morena Barbosa, em Cachoeira. E eu fui treinar, até treinei, mas já saí correndo, porque eu estudava à noite, e entrei de bate-chuveiro, tomei o banho para pegar o ônibus para voltar para Cachoeira, para ir para o Severino. Aí eu falei, bom, ninguém falou nada comigo, acho que não gostaram. Ninguém falou, eu tinha 17 anos na época, eu era de menor. Aí eu ainda falei para o papai, eu acho que ninguém gostou do meu futebol, porque não passou 3 dias, o presidente do Epacaré, que era o professor Adolfo, mandou me chamar. Aí mandou me chamar em Lorena, eu fui até a Lorena, e ele falou, garoto, como você é de menor, eu vou dar papelada para você levar para o seu pai, para ele poder, né, autorizar que você é de menor, ele tem que assinar. Sim. E o meu pai nunca gostou de futebol, Cláudio. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Ixi. Meu pai falou, não, você vai ter que estudar, futebol é coisa, primeiro eu estudo. Eu falei, pai, mas aí, olha, Cláudia, ele não queria de jeito nenhum, por muito custo. O Totonho foi lá e conversou com ele. Ele assinou. Aí eu passei a me profissionalizar no Epacaré de Lorena. Entendi. Não sei se... Não, entendi. Super bacana a história. Agora, eu quero entender o seguinte, como que o senhor foi parar na Ponte Preta? Conta essa história. Lá em Lorena, Cláudia, todo ano tem a festa que é a Padroeira de Lorena, muito famosa. Em agosto, né? E o time e a comissão de festa contratou a Ponte Preta para vir fazer um amistoso contra o Epacaré, né? Então vieram o técnico da Ponte Preta na época era o Cilinho. A Ponte Preta tinha um timão. E nesse dia meu pai nunca gostou de futebol. E nesse dia meu pai estava no campo do futebol. E nós ganhamos de 1-0. Eu fiz um belo do gol. Entendeu? Nós ganhamos de 1-0. Eu fiz um belo do gol. Acabou-se o jogo. Nós fomos para o Hotel Guarani jantar. Eu, Totó e o Fernandinho. E justamente a delegação da Ponte Preta estavam lá. Estava no hotel. Estava no hotel, jantando, tal. Aí eu estava comendo, tal. De repente, chegou uma pessoa, não me lembro se foi um garçom, não me lembro, e falou para mim, olha, o Cilinho está te chamando lá na mesa dele. Eu falei, porque estava eu, o Fernandinho e o Totonho. Eu falei, eu? Ele falou, é. Aí eu levantei, cheguei até ele e falou para mim assim, garoto, quantos anos você tem? Falei, eu tenho 17 anos. Ele virou e falou para mim assim, você tem muito o que aprender aí. Eu falei, realmente. Eu falei, professor, eu tenho muito que... Ele falou, olha, tirou um papel do bolso e falou para mim, me procure em Campinas, lá no Moisés Calé. Caramba! Aí, na hora, eu fiquei, cara, mas você me procura lá. Eu falei, e agora para me falar? Pois é, seu pai, né? Porque ele queria que eu estudasse. Aí eu cheguei, expliquei para ele, ele falou, de jeito nenhum, você tem que estudar. Futebol é só para diversão, estudar de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Já não foi o Totó, aí foi o Fernandinho, falecido Fernandinho, saudoso Fernandinho. Foi lá, conversou com ele, convenceu ele, e eu fui para Campinas. Aí eu cheguei em Campinas, eu fiquei 6 meses na Ponte. E nesse interveio, apareceu uma oportunidade para mim no Santos Futebol Clube, porque na época, um amigo meu era goleiro do Vasco, da Gama do Rio, na época, ele veio também para ir para o Santos. Aí nós fomos para o Santos, eu com ele, né? E fiquei no Santos quase 1 ano. Mas aí... Mas espera só um pouquinho, espera aí, vamos voltar na Ponte Preta. Aí você foi jogar na Ponte Preta, ficou 6 meses lá, e você jogou na Ponte Preta? Ou só treinar? Inclusive, em 77, quando a Ponte Preta foi campeão em cima do Corinthians... Não, minto, o Corinthians foi campeão em cima da Ponte, nesse jogo eu estava no banco. Entendeu? Caramba, em 77, entendi. até quem fez o gol foi o Rui Rei. Né? Então, eu cheguei, joguei. No Santos, eu fiquei menos tempo. Por quê? Nós íamos fazer um amistoso, eu estava concentrado, eu fugi da concentração para casar. Aí eu vim embora, abandonei o futebol. Incrível, né, cara? Espera aí, para tudo. Me conta essa história. Nessa altura do campeonato, eu estava com 20 anos. Tá, e aí você estava no Santos, já treinando no Santos, e você fugiu da concentração, é isso?
Isso, nós estávamos concentrados, porque a gente primeiro concentrava-se no sábado, né? 6 horas da tarde, todo mundo já ia para a concentração, e eu estava relacionado para o jogo do domingo. Até nós íamos fazer um amistoso com o Noroeste de Bauru. Eu simplesmente, não sei o que aconteceu, eu simplesmente abandonei a concentração, ninguém viu, eu fui embora e não quis saber mais de futebol profissional. Peraí, mas aí você falou que você fugiu para casar. Você já estava de casamento marcado, é isso? Já estava de casamento marcado, já estava com 20 anos aí nessa época. Entendeu? Aí eu fugi. Nossa, mas foi um reboliço, Cláudio, que o pessoal foram atrás de mim, eu não quis voltar mais. Aí passaram-se um mês, mais ou menos, que aconteceu isso, aí eu me casei. Você se arrepende de ter fugido da concentração do jogo para casar e aí perdeu a chance de fazer carreira no Santos? Exatamente, Cláudio, você disse tudo. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu tinha uma carreira brilhante pela frente, infelizmente, eu não sei se foi infelizmente ou felizmente, eu não sei. Foi interrompida por esse motivo, entendeu, Cláudio? Foi esse o motivo que me fez eu abandonar tudo para me casar. Mas foi uma atitude de impulso ou foi uma coisa planejada? Ele falou, putz, eu não vou jogar esse jogo, eu vou fugir. Ou foi uma coisa de um momento, você falou, não, vou embora, quero ir embora, eu quero abandonar o futebol. Cláudia, foi coisa de momento. Até então, nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Porque sempre, o meu desejo sempre foi jogar futebol. Entendeu? Eu nunca, desde de meus 14, 15 anos, eu sempre tive vontade de ser um jogador profissional. Entendeu? E aconteceu foi assim uma coisa de momento, eu não sei o que aconteceu. Aí eu simplesmente abandonei tudo, fui embora, entendeu? E para mim ali foi interrompida uma carreira que eu poderia hoje estar bem melhor. Quando eu abandonei a concentração, eu já não estava morando mais em Cachoeira, eu já estava em Cruzeiro. Entendeu? Porque a minha primeira esposa, ela é mineira, mas na época o pai dela tinha padaria, tinha um comércio em Cruzeiro, e na realidade, quando eu saí do futebol, que eu fui para trabalhar com o pai dela. Na padaria? Na padaria. Aí eu fui ser motorista, depois da entregar pão, essas coisas todas. Mas entendi. Foi assim, Cláudio, uma coisa de repente, entendeu? Tá. Eu não tinha planejado nada, não tinha nada, foi assim de momento. Eu quero falar um pouquinho da sua infância. Você é filho de Oswaldo Carlos Martins e Maria Aparecida Palmeira Martins. Os seus pais são de Cachoeira mesmo? O que eles faziam? Não, o meu pai é de Minas, né? Meu pai é de uma cidadezinha aqui pertinho de Tenhandu, né? E a minha mãe é de Silveiras. Minha mãe é de Silveiras. E eu nasci em Cachoeira Paulista, né? O meu pai era policial, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. E a minha mãe era do lar, minha mãe era doméstica. Você tem duas irmãs, a Sônia e a Fátima. E qual é a lembrança que você tem da sua infância, da sua família em Cachoeira? Cláudia, as lembranças são as melhores possíveis, né, Cláudia? Eu fui um filho que, graças a Deus, porque em casa era eu e minhas duas irmãs. Eu fui um filho que, como é que eu vou dizer? Eu sempre veja bem, Cláudia, tudo quanto era tipo de brinquedo, tudo quanto era tipo do que eu tinha vontade de fazer, meu pai sempre me deu essas condições, entendeu? Então, a minha infância em Cachoeira é muito boa, meus amigos bater figurinha na calçada. Eu lembro que eu ganhei uma vitrolinha, né? Tinha aquele CD pequenininho. Nossa! Eu saía com aquele... Eu lembro desses CDs. Menino, uma vitrolinha que tinha tampinha, você tapava, a minha era azulzinha. E muitas das vezes tinha aniversário, de primeiro aniversário em Cachoeira, você deve lembrar disso, era o difícil aniversário que eu não tinha um bailinho. Então, a gente gostava muito de fazer um bailinho, eu adorava muito na época, todo aniversário fazia aquele ponche, eu adoro ponche. Sabe o que é ponche? Sério? Então, Cláudia, na minha infância, eu vou te dizer para você de coração, graças a Deus, como pobre, meu pai me deu assim, todas as condições de eu poder, tudo aquilo que eu almejava ter, eu tive, entendeu? Meus amigos hoje lá, os filhos do meu... Olha, Cláudia, a minha infância, para resumir, foi uma das melhores possíveis. Entendeu, Cláudia? Você frequentava o Cachoeirinha também, o clube ali? Dancei muito no Cachoeirinha. Menina, gostava muito de comer
gostava muito de comer pizza no Bar do Clube. Olha. O Bar do Clube era do João. Nunca, nossa, menina... Olha, Cláudia, sábado, às vezes tinha um bailinho dia de semana. Aquilo ali, Cláudia, era uma doença. A gente não... Né? Muito bom, muito gostoso. Tinha uma quadra também lá do lado do Cachoeirinha também. Né? Você lembra? Dancei muito no Cachoeirinha. Isso, existe uma coisa que eu adoro fazer até hoje, é dançar, viu? Você saiu de Cachoeira com 18 anos, né? Você falou que quando você saiu do Santos, você já foi para Cruzeiro. E aí, desde então, você não voltou a morar em Cachoeira mais? Não, não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu saí de Cachoeira, foi para me casar com a minha primeira esposa. Sim. Aos 33 anos, eu separei. E fazia acho que uns 10 dias mais ou menos que eu estava separado, e em Tenhandu, na época, que hoje acabou tudo, tinha também uma exposição famosíssima, famosíssima. E um primo meu, eu estava bem para baixo, eu tinha separado há pouco tempo, um primo meu chegou em casa, né? E nessa época eu separei, eu morava em Resende, estado do Rio. Aí eu estava em casa e ele falou para mim: Jorge, vamos passear lá em Tenhandu? Eu falei: Júlio César, mas o que tem? Ele falou: está tendo uma exposição lá que é uma beleza e muitos artistas famosos se apresentam lá. Tudo. Eu falei: Júlio César, hoje você vai me desculpar, mas eu não estou legal, hoje eu estou para baixo. Ah, Jorge, vamos sim, insistiu. Estava até um dia muito feio, assim, brusco, meio virando para chuva. Eu falei: olha, só que tem o seguinte, eu vou, na época eu não tinha carro, eu vou, mas se for para a gente voltar no último ônibus, porque se a gente perder o último ônibus, o primeiro ônibus é só 6 horas da manhã. E ele falou: não, tá bom. Aí eu juntei umas roupas, eu vim com ele, nós viemos de manhã, era mais ou menos umas 10h30. Aí arrumamos uma pensão aqui para deixar a roupa, para depois a gente tomar um banho, e eu vim com ele e tal, aí saímos, colocamos a roupa na pensão, saímos, passeamos, fomos lá. E a minha atual esposa, a família dela é muito conhecida aqui, entende? E eles sempre tiveram mercearia. Eu fui na mercearia dela lá, chupei sorvete, chupei picolé, tudo, tal. Bom, quando chegou a noitezinha, nós fomos para a pensão, tomamos banho e fomos para a exposição. Para a festa. Aí ficamos na exposição com aquela coisa, vamos pegar o último ônibus. E faltando mais ou menos uns 20 minutos para o último ônibus, eu falei: Júlio César, vamos embora, porque um frio, não, um frio. Falei: Júlio César, vamos embora, porque se nós perdemos agora o ônibus, é só amanhã de manhã, eu não quero ficar aqui. E eu vinha vindo, e aqui tem um clube em Tenhandu que chama-se Operário. Como eu sempre gostei, como nós falamos de música, dançar, eu sempre gostei de dançar. Aí eu falei: Júlio César, eu vou pedir para o rapaz para ver se ele deixa a gente dar uma olhadinha aí, só para me ver, porque a gente já está indo embora. Se ele deixar, tudo bem. Se não deixar, não tem problema, já estamos indo embora. Eu peguei, ele falou: não, pode entrar. Quando eu entrei, tinha umas 5 moças assim sentadas. Entendeu? Aí uma delas olhou para mim e falei: Júlio César, se você quiser ir embora, você vai, porque eu vou ficar. Um negócio engraçado, Cláudia. E nesse ficar, Cláudia, já faz 33 anos. Que é a sua atual esposa, essa moça é a sua atual esposa. Mas aí, completando, nós entramos, faltava 20 minutos para o ônibus. Aí eu olhei assim, ela pegou, deu uma olhadinha para mim, eu dei uma olhadinha para ela, falei: Júlio César, se você quiser ir, você vai, porque eu vou ficar. Ele falou: mas como? Eu falei: não. Aí ele ficou comigo. Aí começou a tocar uma música muito gostosa para dançar. Na época se dançava muito coladinho, né? Aí eu tirei ele para dançar, falou: eu não sei dançar. Eu falei: mas eu te ensino. E nessa brincadeira de eu entrar no clube para me dar uma olhadinha, Cláudia, faz 33 anos. Não saiu mais. Eu me considero Paulo pelo tempo que eu já estou aqui. Aí nós namoramos, noivamos e casamos de 1 ano, né? E aí eu fiquei morando diretamente aqui para Itenda. Eu adoro Itenda. Bom, então você tem 2 casamentos. Desses 2 casamentos, você tem 3 filhos, né? Quantos filhos você tem? São 3 filhos, né? Eu tenho 2 garotos, o de 41 e o de 39, com a primeira esposa. E tenho uma moça de 32, 4 anos. Tá. E seus filhos moram onde? Eles moram em Tenhandu ou não? Moram fora daí? Não. Eu tenho uma filha que ela é dentista, formada na USP de São Paulo. Ela mora em São Paulo. Tenho meu filho que é músico, mora em Campo Grande, Mato Grosso.
E tenho esse de 39, que jogou no Flamengo, jogou na Ponte Preta também. Puxou, seu filho jogou também? Jogou na Ponte Preta, jogou na Portuguesa. Quem é ele? Luiz Augusto. Ele começou no Guaratinguetá. Porque, na época, o rival de César Sampaio tinha pegado. Eles pegaram o Guaratinguetá, fizeram o clube empresa, e ele foi fazer o teste e passou. De lá ele foi para a Portuguesa, da Portuguesa ele foi para a Ponte, da Ponte ele foi para o Flamengo, do Flamengo ele foi para o Atlético Paranaense, onde encerrou a carreira. Então um dos seus filhos foi jogador profissional também. Sim, também. Mas quando ele foi fazer o teste em Guará, ele levou a chuteira? Não fez que nem eu, não. Aí ele já levou. Sabendo, Cláudia, porque eu já estava separado da mãe dele, né? Eu não estava nem sabendo. Depois que ele passou no teste, tudo que ele falou para mim. Eu tenho um filho também, que é músico, ele é baterista da Cláudia Leite. Ah, é? É o Leandro. Esse mora em Campo Grande. Eles também têm plantação de soja lá, entendeu? Bacana. E a esposa dele é cantora lírica. Nossa, que bacana. Nossa, gente, quanta gente importante na sua família, famosa. E tem a minha filha também, a Luana, Engraçado que a minha primeira mulher chama Cida, a minha segunda mulher Cida, a minha mãe chamava Cida. Caramba, hein? Escolhi a dedo, hein? Ali tenho também a Luana, né? Que tem uma menininha, ela misticinha, porque a minha filha é casada com um japonês. Ela se formou na USP em São Paulo, né? Teve na França, teve nos Estados Unidos, tudo por conta da... Ela é formada em odontologia. Jorge Lebrinha, você vai com frequência para Cachoeira e qual é a saudade que você tem da nossa terrinha? Cláudia, com frequência não. Às vezes eu passo até muito tempo sem ir. Gostaria de ir mais. Mas, Cláudia, eu vou falar uma coisa para você. Eu falo em saudade, eu estou todo arrepiado. Eu fico arrepiadíssimo. Entendeu? Nossa, Cláudia, a minha infância, né? Saí de lá novo, mas os meus amigos... Para você ter uma ideia, Cláudia, eu converso muito com os meus amigos pelo celular, entendeu? Enfim, para você ter uma ideia, hoje eu chego em Cachoeira, filho de amigo meu, eu nem sei quem é. Entendeu? Faz muito tempo. Agora, com frequência, eu não vou. Por assim, falta de oportunidade. Mas sempre que dá uma oportunidade, eu vou. Lá a gente se reúne, quando eu vou lá, a gente se reúne muito no Cachoeira Futebol Clube. Né? Então, ali a gente joga um baralho, a gente bate papo, toma uma cervejinha. É bom, olha, né? A saudade é imensa, Cláudia. Eu tenho só saudade. Bacana. Jorge, super obrigada pela entrevista, adorei conhecer a sua história, a sua arte de fugir da concentração do Santos, como você conheceu a sua esposa, muito bacana, viu? Muito obrigada mesmo. Cláudia, eu que tenho que agradecer você é uma pessoa extraordinária, eu tenho visto as suas entrevistas com outras pessoas também, entendeu? Olha, eu fiquei muito lisonjeado, estou muito agradecido por ser entrevistado por você. Uma pessoa boníssima, uma pessoa humilde. Olha, e qualquer coisa, Cláudia, precisando, eu estou aqui em Itanhandu, também sou muito conhecido aqui em Itanhandu. O que você precisar e tiver no meu alcance, Cláudia, é um prazer. Você nem imagina a pessoa boníssima que você é. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. A honra é minha de te entrevistar, tá bom? Obrigada, Jorge. Deus que te abençoe e fica com Deus. Obrigada. Obrigada. Valeu.